E se eu te dissesse que um homem ficou rico vendendo pedras como animais de estimação, que outro milionário construiu sua fortuna enviando envelopes cheios de glitter para os inimigos das pessoas, que uma brasileira fatura 30 mil reais por mês organizando casamentos celtas? Fica comigo neste vídeo, porque o que você vai ouvir agora vai mudar para sempre a forma como você enxerga oportunidades de negócio. Meu nome não importa. O que importa é o seguinte: a maior mentira que te contaram sobre empreendedorismo é que você precisa de uma ideia genial, revolucionária e tecnológica para ficar rico. Mentira pura. Os negócios que mais cresceram nos últimos anos nasceram de problemas ridículos, banais, constrangedores e até engraçados. E a maioria das pessoas passou por esses problemas sem enxergar o ouro que estava ali na frente. Vamos começar com Gary Dow, um publicitário americano que nos anos 70 estava numa mesa de bar ouvindo amigos reclamarem do trabalho de cuidar de animais domésticos. Naquele momento absurdo, Gary teve uma ideia que qualquer pessoa sensata descartaria em segundos. E se ele vendesse pedras como animais de estimação? Literalmente, pedras de rio embaladas em caixinhas de papelão com palha, furinhos de ventilação e um manual de instruções ensinando como adestrar a pedra, como dar banho na pedra, como ensinar a pedra a sentar e deitar. O manual era humorístico e genial. Em apenas 6 meses, mais de 1 milhão de unidades foram vendidas. O lucro foi astronômico porque o custo de produção era praticamente zero. A pedra saía do rio, a caixa custava centavos, o manual era papel impresso e o preço era puro valor percebido, criado do nada pela narrativa em volta do produto. Essa é a primeira lição explosiva. O preço que as pessoas pagam raramente tem relação com o custo do que você produz. Ele tem tudo a ver com a história que você conta em volta do que você vende. Matthew Carpenter era um jovem empreendedor australiano que lançou um site com uma premissa absurda. Por $9,99, ele enviava um envelope lotado de glitter para qualquer pessoa do planeta. O site se chamava Ship Your Enemies Glitter. A internet enlouqueceu. Em questão de horas, o site obteve cobertura da mídia global e vendeu mais de 2.000 envelopes, gerando mais de $20 mil. E Matthew acabou vendendo o site no auge por $85 mil. O negócio inteiro funcionava em torno de um problema emocional muito real: o desejo de se vingar de alguém de forma hilária e inofensiva. Ele não vendeu um produto, ele vendeu uma emoção, e emoção tem margem de lucro infinito. No Brasil, as histórias não são menos impressionantes. Um empreendedor chamado Flávio Estevão percebeu em 2013 que muitos dos seus amigos simulavam um namoro nas redes para gerar ciúmes. Criou o Namoro Fake, um site onde qualquer pessoa pode alugar um namorado ou namorada virtual. Os planos variam de R$ 29,90 até R$ 150. O site já atendeu mais de 30 mil clientes em 26 países. E em 2015 o faturamento chegou a R$ 400 mil, R$ 40 mil por mês, resolvendo um problema que a maioria das pessoas nem admitiria ter. Esse é o poder dos nichos que vivem na sombra do constrangimento. Quando as pessoas têm vergonha de falar sobre um problema, elas pagam mais caro para resolvê-lo em silêncio. Mas nem toda oportunidade absurda vem do universo das emoções e das piadas. Algumas vêm da observação simples do cotidiano. Tom Reset teve que esperar 2 horas para comprar pães na véspera do Natal. E desse aborrecimento nasceu a Pão To Go, uma rede de franquias de padaria no modelo drive-thru, onde você retira seus pães frios e laticínios sem sair do carro. O que parecia uma ideia simples demais para funcionar, se transformou numa rede de franquias com expansão nacional. O problema não era a padaria, era o tempo perdido. E tempo, especialmente para a classe média urbana brasileira, vale muito dinheiro. Aqui entra um princípio que poucos empreendedores conhecem: o princípio do aborrecimento lucrativo. Todo aborrecimento cotidiano que afeta um grupo grande de pessoas é um negócio esperando para ser criado. A fila do banco virou uma fintech bilionária. O táxi caro e imprevisível virou um aplicativo de motoristas. A dificuldade de encontrar hospedagem barata virou uma plataforma global. Você não precisa inventar tecnologia, você precisa observar o que irrita as pessoas ao redor todos os dias e perguntar: quanto alguém pagaria para não passar por isso?
A Spin & Soul foi fundada em 2014 como uma rede de academias focada em apenas uma atividade, o spinning. Todo o ambiente foi pensado para facilitar o esporte, desde as bicicletas até a escolha das músicas. O negócio tem uma base de 21 mil clientes e faturou 2,5 milhões de reais em apenas um ano. A especialização extrema criou uma identidade tão forte que o próprio nicho de mercado passou a procurar a academia. Esse é o modelo do um para muitos. Você faz uma coisa melhor do que qualquer generalista jamais poderia fazer e um público específico paga premium por isso. Steve Gadlin gostava de desenhar gatos. Criou um site chamado Quero Desenhar um Gato para Você. Cobrava $9,95 por desenho e em 5 anos vendeu mais de 18.794 quadros, faturando mais de $187 mil. Steve também apareceu no Shark Tank, ganhando um investimento de $25 mil do bilionário Mark Cuban. A lição aqui é sobre a monetização de habilidades que você nem considera habilidades. Você sabe fazer algo que parece idiota ou sem valor? Essa pode ser exatamente a sua oportunidade. E falando em monetização de habilidades, vamos falar de algo que está acontecendo agora no Brasil: o mercado de infoprodutos, que são produtos digitais como cursos, livros eletrônicos, mentorias e comunidades pagas, movimenta bilhões de reais por ano. A vantagem absurda desse modelo é a margem de lucro. Um curso digital que custa R$500 para o consumidor pode ter custado menos de R$300 para ser produzido uma única vez e pode ser vendido para milhares de pessoas sem nenhum custo adicional. O custo marginal é praticamente zero. Cada nova venda é quase lucro puro. E o nicho não precisa ser óbvio. Existem hoje infoprodutores lucrando com cursos sobre como organizar gavetas, como fotografar pratos de comida para restaurantes e como negociar dívidas no cartão de crédito. Nichos que parecem pequenos demais para funcionar, mas que atendem públicos com problemas reais e urgentes. Agora quero te mostrar um princípio de precificação que vai contra tudo que te ensinaram. A maioria das pessoas acha que para vender mais, precisa cobrar menos. Errado. Pesquisas de comportamento do consumidor mostram que preços mais altos aumentam a percepção de valor e, em muitos nichos, aumentam as vendas. Um artesão que vendia bolsas por R$100 estava quase quebrando, quadruplicou o preço para R$400, melhorou a embalagem e o prazo de entrega, e as vendas triplicaram. O produto era idêntico, a percepção havia mudado completamente. Isso funciona especialmente em nichos de luxo acessível, beleza, saúde e presentes personalizados. O comércio eletrônico brasileiro faturou mais de 204 bilhões de reais em 2024 e deve atingir 258 bilhões em 2026. Esse não é um mercado saturado, é um mercado em plena ebulição, e os nichos com maior margem não são os mais óbvios, são os de produtos personalizados, dermocosméticos, automação residencial e mercado para animais de estimação. Mas como validar uma ideia antes de gastar dinheiro? A resposta é contraintuitiva. Venda antes de ter o produto. Crie uma página de vendas. Anuncie nas redes sociais com um pequeno orçamento de teste e veja se as pessoas compram. Se não comprarem, você descobriu antes de investir. Se comprarem, você tem a validação mais real que existe: dinheiro na conta. Muitos dos maiores negócios do mundo começaram assim. A psicóloga Luciana Zanon criou um negócio bem inusitado. Virou anfitriã de casamentos da cultura celta. Tudo começou quando uma amiga pediu que ela organizasse um casamento do tipo. Por indicação de amigos, foi se especializando e hoje faz no mínimo uma celebração por mês. Um nicho dentro de um nicho dentro de um nicho. Quanto mais específico, menor a concorrência e maior o valor percebido. Então, o resumo prático: o custo do produto tem pouca relação com o preço que você cobra. O que define é a narrativa. Os melhores negócios nascem de aborrecimentos cotidianos. A especialização extrema vence a concorrência generalista. Nichos constrangedores têm margens altíssimas. Valide antes de investir.
Preço alto pode vender mais do que preço baixo quando a percepção de valor é construída corretamente. A pergunta que fica é: qual aborrecimento do seu dia a dia você está ignorando? Qual habilidade sua parece idiota demais para valer alguma coisa? A resposta para sua liberdade financeira pode estar exatamente no problema que você achou ridículo demais para levar a sério. Se esse conteúdo abriu sua mente, compartilha com alguém que ainda acredita que precisa de uma ideia perfeita para começar, porque como você viu hoje, as ideias mais absurdas foram as mais lucrativas.